E aí, tudo bem? Seja bem-vindo. Chegamos no quinto vídeo da série Weapons Ripple, ou armamento em onda, que é você em uma passagem lançar todo o seu armamento inteligente e ir embora, né? Uma coisa mais realística. Enfim, o F-16, no meu critério aqui, que é a minha opinião, ele ficou em quinto lugar. Como você sabe, o pilone inteligente, né, o que leva esse armamento correspondente ao inteligente, que é o GPS, a CBU-105 ou 103 e os Mavericks, é somente esse pilone que vai ali localizado mais ou menos no meio da asa. E aí ele tem algumas opções. Aqui no caso você está vendo essa opção que são até 4 armamentos guiados por GPS. A GBU-38, conhecida como JDAM, 500 libras, 4 delas. A GBU-31, que é a JDAM de 2.000 libras. Essa é a de penetração, né? Perfurar bunker, caverna, enfim. Essa é a CBU-105, ele leva até 4 também, o que é uma pena, mas é o que é, então tudo bem. Os Mavericks, esse é o Maverick H, guiado por TV, e o Maverick IR, né, que segue o calor. E aqui a JDAM de 2.000 libras normal, sem ser a perfurante. Como é um vídeo de táticas, eu não fico falando o comando e tal. Aqui o F-16 ele é bem simples e ele ficou em quinto lugar justamente pela limitação da quantidade de armamento inteligente que ele carrega. Modo Air to Ground, lembrando que aqui eu tô com a GBU-38, né? Que é de 500 libras. Já ligo aqui o armamento e eu vou deixar aqui na tela da esquerda, por uma comodidade, a tela do TGP. Na pista abandonada aqui em Nevada, na região de Groom Lake, eu deixei alguns alvos, como de costume, coisa mais fácil. Muitos já sabem, mas quem está iniciando, acabou de pegar o módulo, não sabe, e vai acabar ajudando de alguma forma. Lembrando que na descrição eu sempre deixo a playlist da aeronave com os vídeos tutoriais. O F-16 já tem bastante coisa e também tem lá tutorial como você usar esse tipo de armamento. Aqui basicamente no F-16 é colocar o cursor em cima da região. Eu sempre gosto de deixar bem salientado para deixar mais ou menos na base, por conta da paralaxe. Se você não sabe o que é paralaxe, procura aí no Google. É uma distorção na imagem, né, da forma que nós enxergamos. E aqui, como no vídeo do A10, nós vamos lançar o armamento aqui no meio e vamos ver se tem um bom aproveitamento. Aqui é só colocar mais ou menos na região, pilotar a aeronave para a linha vertical ficar centralizado aqui no VVI. E como você pode ver aqui no HUD, já chegou no range. Então aqui é bomba away. Vou passar aqui, simples assim. 2, 3 e a quarta ali no meio, né, das estruturas, como eu falei. Vamos ver se o aproveitamento é bom. Algum dano vai causar, com certeza. Bom, é isso, simples assim. No último aqui não foi bem satisfatório, né? Causou dano, mas deu para ver que não destruiu. Então aqui foi com a JDAM de 500 libras.
é um armamento mais leve, não causou dano ali nas duas estruturas com os veículos. Agora aqui a mesma situação, só que carregando a bomba CBU-105. Então a mesma condição, Air to Ground, Master Arm acionado, TGP aqui nessa posição. Aqui o armamento você pode escolher a altura que ele vai abrir. Eu gosto de deixar em 1200. Eu já fiz vários testes e para mim a condição melhor para esse armamento é 1200. Clica aí no Nose Steering Wheel, passa para outra asa e põe 1200. E aí a mesma condição, só foi adicionado unidades terrestres a mais, né? Veículos a mais, porque aqui esse armamento é potente. Aqui você pode escolher, como eu já falei, tem na descrição do vídeo, tem links falando sobre isso. Pode escolher ali a quantidade de armamento que vai sair com uma vez que você aperta o Weapon Release. Aqui eu vou deixar em single. Não esquece de conferir aí na descrição do vídeo os links. Então aqui chegou no range, no alcance, tá aí no HUD. E aí também é só colocar mais ou menos ali na posição. E aqui é Pickle. 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 Simples assim. E esse armamento é poderoso demais. Até se tiver unidade em floresta, né, no meio das árvores, pode usar, que o negócio é feio pro lado de quem tá embaixo dessa bomba, né? Agora aqui com o Maverick H, pode ver que é o Maverick branco, né? A mesma condição. No segundo waypoint, alguns veículos e estruturas. Master Arm ligado, como sempre. Air to Ground, aqui à direita eu vou deixar o Weapon. O modo é o Pré-Planned. Já vou arrumar o FOV de todos os 6. E aqui na esquerda, por preferência, o TGP. Então dá para perceber que tem ali as mesmas estruturas de anteriormente. E eu adicionei um exemplo aqui, como no vídeo do A10. E eu vejo muito nos servidores atualmente alvos aglomerados. Aí, para o Maverick, que eu acho um dos armamentos mais versáteis do DCS. Então, são 6 pontos para 6 Mavericks. E aí, como vocês sabem, ou não sabem, vai ficar sabendo agora, infelizmente, o Maverick no F-16 está desalinhado faz tempo. E aí eu vou lançar aqui sem fazer mark points, somente arrastando o TGP. E vou lançar no Force Correlate e vou te mostrar como. O AGM-65H, que é esse cara branquinho aqui, com a pintura branca, ele tem a condição
aqui no F-16 também de usar o Force Correlate, o que é muito bom. Então você pode ver aqui que o alcance ainda está a 15 milhas. No F-16 às vezes ele dá 11 milhas, 12, depende da altitude e velocidade. E eu vou fazer uma jogadinha aqui que eu gosto bastante. Vou deixar a tela aqui assim. E vou acionar o piloto automático aqui de Attitude Hold. Ele vai ficar travado enquanto eu trabalho aqui. Então, como o Maverick está desalinhado, eu vou controlar o TGP aqui com ele em SOI e deixar no meio ali pela tela do Maverick, colocar aqui em SOI e o TMS para a esquerda 2 vezes, apareceu a área TMS Forward e lanço, jogo o TGP para SOI. E aí arrasto até aqui no meio. SOI, TMS para a esquerda. Área. Lanço. De novo. SOI. TMS para a esquerda. Rifle. É um paliativo, tá? Não é o ideal. Seria o Maverick estar alinhadinho. Rifle. Mesma coisa. Rifle. Flare. Caution. Caution. E é assim que eu uso o Force Correlate no F-16, estando ele desalinhado, né? Quem sabe um dia a ED conserta esse probleminha. Dá para ver que foi bem eficaz, bem incisivo ali os Mavericks. E principalmente nos 2 grupos ali que não tinha estrutura. E é assim que eu uso o Maverick H atualmente no F-16. Vai mais ou menos pelo visual ali da tela do Maverick, controlando pelo TGP. Agora com o Maverick Delta, né, que é o guiado por calor, o IR, Infrared Seeker. Você pode perceber que é com a cor predominante dourado, né? Bem característico desse tipo de Maverick. E vamos atacar agora uns alvos em movimento. Na mesma condição, Air to Ground, Master Arm. Vamos preparar aqui o armamento. Pré-Planed. E aí aumentar o FOV em todos os Mavericks, né? O segundo, terceiro, quarto. Precisar, faz um ajuste aí no brilho. E aqui, né, eu já tenho, como eu falei anteriormente, na descrição tem links úteis aí com a playlist do F-16. Eu vou usar, lógico que eu tenho o Waypoint, já poderia colocar direto o TGP lá. Eu vou deixar o TGP aqui na tela da esquerda. E vou aqui no Fire Control Radar, né? Que é o radar. Vou colocar aqui radar de solo. 3, o azimuth aqui em 3. Alto. Então já deu para ver aqui que encontrou alguma coisa.
Vou colocar mais ou menos em cima aqui o TDC e TMS Forward. E aí, alvo em movimento com F-16 é uma maravilha, né? Então, TMS Forward, Rifle, controla, né? Vou até o primeiro. Rifle. Segundo. Rifle. Vou no penúltimo. Rifle. Antepenúltimo. Rifle. E no terceiro. Rifle. E aí foi feito o Ripple com o Maverick, né? Um avião extremamente eficiente no que faz. Só ficou nessa posição de quinto por conta do armamento mesmo, da quantidade, né? E é isso, todos os alvos destruídos. Esse foi o vídeo do Ripple Weapons com o F-16. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Você perde um segundo e ajuda demais o DCS Brasil aqui no YouTube. Se você já é inscrito, quer participar do nosso grupo de WhatsApp, do nosso Discord, ter preferência nas respostas e fazer voos junto comigo, faça parte do clube de membros, uma assinatura mensal de R$7, que não paga um cafezinho na padaria. Você tem a oportunidade aí de fazer parte de um grupo de pessoas bem seletas aqui no YouTube relacionado ao DCS World. Valeu e até a próxima.